Fala, galerinha, beleza? Então, conforme a gente combinou, nós vamos pegar fluxo energético, então, e estudar cada um dos processos do fluxo energético, fechou? Então, vão ser fotossíntese, fermentação e respiração. São os três processos que vão, de uma certa maneira, explicar, né, de que jeito essa energia fluiu. Vamos começar, então, com fotossíntese, que é o primeiro dos processos. Fotossíntese é um processo relativamente simples. Só que ele é longo, tem muita coisa que influencia a fotossíntese, né? Então, nós vamos pegar a aula de fotossíntese e nós vamos dividir a aula de fotossíntese em 3 aulas. Então, nós vamos ter a fotossíntese 1 hoje, depois nós vamos ter a fotossíntese 2 e depois a fotossíntese 3. Tá? Em cada um deles, nós vamos estudar um aspecto da fotossíntese. E aí, fecha tudo. Então, a gente pode partir para os outros processos, que vão ser fermentação e respiração. Fechou? Beleza? Então, vamos lá. Vamos puxar a apresentaçãozinha. Vamos aí falar de fotossíntese. Beleza, galera? Bom, a gente vai tirar a carinha do tiozinho aqui, para não distrair vocês, e a gente vai começar. Então, vamos lá. Fotossíntese. Então, primeira aula de fotossíntese aí, fotossíntese 1. Nós vimos na aula de fluxo energético que a fotossíntese 1 nada mais é do que, né, um processo de conversão da energia luminosa em energia química, né, realizada por plantas e algas, normalmente, né, deixa eu voltar aqui, normalmente com a ajuda de uma organela chamada cloroplasto e de um pigmento chamado clorofila. Beleza? Beleza. Nós vimos isso aqui lá na aulinha de fluxo energético. A ideia da planta é converter essa energia em energia química para que ela possa armazenar essa energia e transportar essa energia não só dentro dela, né, mas para nós é interessante também porque essa energia pode ser transferida durante uma cadeia alimentar. Bom, cadê? O processo da fotossíntese ocorre em 2 etapas. Então, vamos lá. As 2 etapas são a etapa fotoquímica, que vai acontecer no tilacoide, que nós vamos aprender já já o que é isso, né? Graças à presença da clorofila. Então, é lá que está o pigmento sensível à luz. E nós vamos ter também a etapa química, que ocorre no estroma, uma outra região do cloroplasto, que você também já vai aprender, né? Graças à presença de uma pentose chamada ribulose. Inclusive, em alguns vestibulares, você pode encontrar, né, um ciclo que acontece aqui na etapa química, o ciclo de Calvin-Benson, com o nome de ciclo das pentoses. É a mesma coisa, tá bom? E a principal pentose é a ribulose. Então, vamos lá. Aqui está o cloroplasto, galera. Uma organela que, tal qual a mitocôndria, tem uma origem endossimbiótica, quer dizer, era uma antiga, nesse caso, uma antiga cianobactéria, né? Era um tipo de alguinha que vivia fora da célula e era capaz de fazer fotossíntese. E ela, numa associação mutualística com determinadas células, acabou dando origem, depois dessa associação, ao reino vegetal. Porque, a partir de então, as células eucariontes passaram, pelo menos algumas delas, passaram a conseguir fazer fotossíntese com a ajuda dessa nova, aspas, organela, né? Bom, ela tem uma origem endossimbiótica, tal qual a mitocôndria, e você vai perceber aqui na estrutura dela algumas particularidades que vão se repetir depois quando a gente for estudar a mitocôndria. Primeira coisa, você está percebendo que ela tem duas membranas. É uma organela, né, de dupla membrana. Uma membrana externa lisa e uma membrana interna que faz dobras. Essas dobras da membrana interna, que vocês estão vendo aqui, ó, tá? São dobras da membrana interna, elas são chamadas de lamelas. E apoiado nas lamelas, eu vou ter essas estruturas discoides, né, umas sobre as outras, chamadas tilacoide. Cada estrutura dessa chama tilacoide. Presta atenção que o tilacoide é onde está a clorofila e onde acontece a primeira fase da fotossíntese. Então, eu tenho um monte de tilacoide aqui.
Antigamente, a gente chamava o tilacoide de grana, né? Por quê? O tilacoide lembra uma moeda, tá bom? Então, o coletivo de tilacoides a gente vai chamar de granum, tá? Granum, quer dizer, um conjunto de granas, um conjunto de tilacoides. Bom, fora o tilacoide, você está vendo aqui esse espaço vazio, né, que seria, aspas, o citoplasma dessa antiga cianobactéria. Esse aspas, citoplasma, ele tem um nome, ele chama-se estroma. E guarda esse nome aqui, que vocês viram no slide anterior, que é onde vai acontecer a segunda fase da fotossíntese. Valeu? Então, aqui no tilacoide, a fase fotoquímica, e aqui no estroma, a etapa química. Mas, fora isso, as particularidades mais interessantes do cloroplasto é que ele possui o seu próprio material genético, o seu próprio DNA, né, disperso no citoplasma, como é digno de uma célula procarionte, vai ter ribossomos e, portanto, vai ter síntese proteica, vai ter metabolismo, falou? E vocês estão vendo aqui também alguns grânulos de reserva de alimento, como os grânulos de amido e também de lipídios, né? Então, vocês estão vendo que é um ser vivo dentro de outro ser vivo, com um metabolismo praticamente independente, com uma reprodução também praticamente independente e ainda ajuda a célula a fazer fotossíntese. Reparem, galera, que as duas etapas da fotossíntese acontecem dentro do cloroplasto, tá? É diferente, por exemplo, quando a gente for falar na respiração, que na respiração nem todas as etapas acontecem dentro da mitocôndria. Aqui não, as duas etapas acontecem dentro do cloroplasto, falou? Bom, quando a gente está falando de fotossíntese, eu costumo dizer que você precisa de alguns pré-requisitos para entender fotossíntese. O primeiro pré-requisito é esse, é você entender a estrutura da organela cloroplasto, tá bom? Para você entender depois como é que o processo acontece. Mas você precisa saber outras coisas também. Por exemplo, você precisa saber o que é luz, né? O que é luz? Luz, galera, então vamos lá, vamos buscar entender o que é luz para depois entender o que é pigmento, para depois entender o que é fotossíntese, tá bom? O que é luz? Luz nada mais é do que o quê? Um comprimento de onda eletromagnética visível aos nossos olhos. Então, galera, a luz é uma onda eletromagnética como qualquer outra, como raio gama, raio X, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio. Tudo isso são ondas eletromagnéticas. Só que o que diferencia, então, a luz, que eu consigo enxergar, que, por exemplo, o raio X eu não enxergo, o raio gama eu não enxergo. O que diferencia a luz das demais ondas eletromagnéticas, sem deixar de ser uma onda eletromagnética, é o comprimento da onda. Você já estudou na física que ondas possuem comprimentos de onda, né? A onda eletromagnética possui comprimentos de onda. Então, se nós analisarmos aqui embaixo, nós estamos vendo, as ondas, né, eletromagnéticas com os menores comprimentos de onda são os raios gama. E as ondas eletromagnéticas com os maiores comprimentos de onda são as ondas do rádio. Se você for analisar gradativamente aqui, vamos começar de baixo para cima, né? O raio gama tem o menor comprimento de onda. É tão pequeno esse comprimento de onda que os meus olhos não conseguem enxergar. O raio X já é um comprimento de onda um pouco mais compridinho do que o do raio gama, mas eu ainda também não consigo enxergar. Logo aqui, nós temos a ultravioleta. Olha o nome do negócio, ultravioleta. Ele já tem um comprimento de onda maior do que o comprimento de onda do raio-x, mas ainda é insuficiente para que eu possa enxergar. Agora, olha só, o ultravioleta, né, eu não consigo enxergar, mas se eu aumentar um pouquinho mais o comprimento de onda da ultravioleta, eu já começo a conseguir enxergar. Dentro dessa faixa de comprimento de onda, eu já enxergo, né? Então, o que é a cor, né? Essa faixa aqui de cores que eu consigo enxergar? São as faixas de onda, de comprimento de onda eletromagnética, que são visíveis aos meus olhos.
os meus olhos são sensíveis dentro dessa faixa de comprimento, tá bom? Esse negócio varia de bicho para bicho, viu, galera? Por exemplo, em determinados insetos, alguns insetos conseguem enxergar ultravioleta, conseguem enxergar infravermelho, algumas aves também, né? Mas em nós humanos, tá bom? A gente só consegue enxergar luz dentro dessa faixa de frequência que nós estamos vendo. De frequência não, de comprimento que a gente está vendo aqui. Tá? Qual que é o menor comprimento de onda que eu consigo enxergar? É a luz violeta. Tanto é que, se eu tiver um comprimento de onda menor do que violeta, já cai para o ultravioleta. Olha o nome do trem, ultravioleta, quer dizer, violeta demais da conta. Né? É tão violeta que eu não consigo enxergar. Agora, se eu começar a esticar essa onda, começa a ficar visível aos meus olhos. E dependendo do comprimento, aos meus olhos, aquela faixa de frequência de onda eletromagnética vai ter uma cor. Né? Então, por exemplo, se eu pegar a luz ultravioleta, a ultravioleta não, a violeta, e aumentar o comprimento de onda, eu já vou ter a luz azul. Se eu aumentar um pouquinho mais, aos meus olhos vai parecer ciano. Se eu aumentar um pouquinho mais, vai parecer verde. Se eu aumentar um pouquinho mais, amarelo. Se eu aumentar um pouquinho mais, laranja. Se eu aumentar um pouquinho mais, vermelho. Né? Então, olha aqui. E se eu aumentar um pouquinho mais do que essa faixa de comprimento de onda do vermelho? Aí já é tão longa essa onda que eu não consigo enxergar. Sai da minha competência, né, de enxergar esse comprimento de onda e já cai no comprimento de onda das infravermelho. É assim que luz funciona. Então, galera, preste atenção. Se você for ver, né, a gente aqui pode falar que, por exemplo, o verde, né, nada mais é do que um azulzinho, um ciano aqui, ó, esticado. Não é isso? O que é o amarelo? Eu dei uma esticadinha na onda do verde e ele virou amarelo. Eu dei uma esticadinha na onda do amarelo, virou laranja. E assim sucessivamente, né, galera? Bom, então é isso. Agora, um aspecto muito importante para você já guardar. Quando a gente está falando de fotossíntese, galera, essas faixas de frequência próximo do violeta e próximo do vermelho são as duas faixas de comprimento de onda que mais nos ajudam na fotossíntese, tá bom? Se por exemplo, eu iluminar uma planta com vermelho, ela vai fazer muita fotossíntese. Se eu iluminar com azul, né, com violeta, também vai fazer muita fotossíntese. Agora, se eu iluminar dentro dessa faixa aqui, ó, verde, amarelo, ciano, ela já não vai fazer tanta fotossíntese assim. Por quê? Por causa dos pigmentos envolvidos. Né? Daqui a pouquinho você entende o que é pigmento. Mas guarda isso. As melhores faixas de frequência de onda, frequência não, de comprimento de onda para a fotossíntese vai ser próximo do vermelho e próximo do azul. Foge do verde. Você iluminar uma planta com verde é a mesma coisa que, como ele reflete o verde, né? É a mesma coisa que você colocar uma planta no escuro. Falou? Beleza? Ótimo. Então, nós vamos agora para o terceiro pré-requisito. O primeiro foi cloroplasto, o segundo foi luz, o terceiro são pigmentos. Dá uma olhada nessa definição de pigmentos aqui, galera. Você vê que legal? Um pigmento é um material que muda a cor da luz transmitida ou refletida como resultado de uma absorção seletiva num dado comprimento de onda. Essa é a definição do que é um pigmento. Mas eu vou traduzir isso para você, galera. Dentro da língua do tio Zizo, o que é um pigmento? Pigmento nada mais é do que, vamos ver, todo e qualquer material capaz de refletir um determinado comprimento de onda, de luz, e absorver os demais. Então, por exemplo, a clorofila, ela absorve a onda azul, a onda vermelha, a onda amarela, ela absorve todas as outras. Ela só reflete o verde. Por isso que aos seus olhos parece verde. Você está olhando uma tela aí azul. Essa tela, o que está acontecendo?
A luz branca está batendo nessa tela. Você sabe que a luz branca é o conjunto de todas as ondas de luz, né? Todas as cores juntas. Então, batendo, essa onda branca está batendo nessa tela que você está vendo aí na sua frente e fazendo com que reflita, né, a faixa de frequência azul e absorva as demais. Então, está absorvendo o verde, está absorvendo o vermelho, está absorvendo o laranja, está absorvendo todas as outras, mas está refletindo o azul. Por quê? Porque tem um pigmento azul. Falou, galera? Então, o pigmento é sempre assim. Ele reflete uma determinada onda e absorve as demais. Agora, nem todos os pigmentos são importantes para a fotossíntese, né, galera? Então, dentro da fotossíntese, a gente vai ter que estudar os pigmentos fotossintetizantes. Então, vamos lá. O que são os pigmentos fotossintetizantes? Substâncias capazes de absorver a luz utilizada na fotossíntese. Eles captam a energia necessária para as reações fotoquímicas, portanto, da primeira fase, que constitui uma das fases da fotossíntese. Então, é graças aos pigmentos fotossintetizantes que nós vamos conseguir desenvolver a primeira fase da fotossíntese e, por consequência, também depois a segunda fase. Bom, existem diferentes tipos de pigmentos fotossintetizantes, né, com diferentes concentrações em diferentes organismos. Isso é fácil você perceber, porque nem todas as plantas têm as mesmas cores. Mesmo quando a gente está falando de verde, nem todas as plantas têm os mesmos tons de verde. E mesmo uma planta só, conforme o período da idade dela, né, se ela ainda é novinha, se ela é mais velha, ela vai ter também uma concentração de pigmentos diferente. E conforme essa concentração de pigmentos acontece, ela vai ter uma cor diferente. É fácil você imaginar isso, pensar isso, perceber isso, por exemplo, quando você, por exemplo, está sobrevoando a Amazônia. Você sobrevoando a Amazônia, galera, você só vê um verdão. É quase que monocromático, é tudo verde, mais ou menos o mesmo tom. Por quê? Porque elas estão expostas à luz, elas conseguem ter luz para caramba para fazer fotossíntese, elas não precisam ficar catando todo o rainho de luz que existe. Agora, se você descer abaixo daquelas copas, embaixo daquelas árvores, você vai ver um grupo de vegetais muito rico em cores. Por quê? Porque como eles estão vivendo meio que na penumbra das grandes árvores, eles têm que absorver qualquer faixa de frequência de onda que tiver. Então, além dos pigmentos verdes, nós vamos ter também os pigmentos acessórios, de outras cores, para aumentar o espectro de absorção de luz. Mas vamos falar de todos os pigmentos aqui, desde os pigmentos mais tradicionais, que são, por exemplo, as clorofilas, até os pigmentos acessórios. Então, vamos lá. Dentro dos pigmentos fotossintetizantes, então, a principal é a clorofila. A clorofila é o principal deles. Só que você sabe que a clorofila é verde, né? O que talvez você não saiba é que existem vários tipos de clorofila. E cada uma dessas clorofilas num tom de verde diferente. Então, elas captam, né, a onda verde de maneira diferente. Ela reflete a onda verde de maneira diferente, capturando as demais. E essas ondas verdes, né, podem ser refletidas por clorofila dos tipos A, B, C, D e E. Então, existem 5 tipos de clorofilas diferentes, cada um deles com um tom de verde diferente, absorvendo e refletindo ondas de luz também diferentes. Valeu, galera? Fechou? Bom, uma coisinha que você precisa saber aqui, galera, que é o seguinte. A clorofila A é a clorofila mais importante que existe, tá? Por quê? Sem clorofila A, simplesmente não existe fotossíntese. Toda planta tem, se ela é fotossintética, ela tem clorofila A. Ela pode ter até a A e mais alguma, ou a combinação de algumas, tá? Mas necessariamente a clorofila A existe. Traduzindo, sem clorofila A, don't have fotossíntese. Falou? Então, pode ter A e mais algumas. Uma combinação delas. E é essa combinação que determina
o tom de verde da planta que você está observando. Agora, como eu falei para vocês, para a gente aumentar o espectro de absorção do processo fotossintético, principalmente das plantas que vivem com menos luz, né, disponível, eu vou precisar trabalhar, então, com pigmentos acessórios. Pigmentos que, por serem de cores diferentes, acabam aumentando o espectro de absorção da luz, né? Acabam aumentando. Ela consegue, por exemplo, pegar, quando eu estou falando de um pigmento, por exemplo, laranja, né? O laranja vai refletir o pigmento, vai refletir a cor laranja, mas vai absorver a verde, que, teoricamente, a clorofila teria refletido e não seria absorvida. Não é isso? É desse jeito que você tem que pensar, tá? Quais são os pigmentos acessórios que existem? Então, nós temos aí alguns exemplos. Primeiro, caroteno, que é laranja, é um pigmento. Xantofila, que é laranja. Esses pigmentos auxiliam a fotossíntese, aumentam o espectro de absorção. Só que o caroteno ele é mais para o vermelho e a xantofila é mais para o laranja mesmo, tá? Mais próximo do amarelo. A ficoeritrina. A ficoeritrina é um pigmento vermelho, tá? Éritro é vermelho. Por isso que você tem aquele nome. Eritrócito é massa, né? Célula vermelha. Então, a ficoeritrina é um pigmento que dá a coloração avermelhada. A ficocianina, como o próprio nome diz, né? Ciano, vai refletir, então, a onda azul. E a fucoxantina, né, vai refletir a cor parda, né? O nome fucoxantina é até interessante. Fuco quer dizer feio, xanto quer dizer laranja. É o laranja feio. Eu não acho pardo feio. Eu acho até chique pardo. Mas o nome é esse aqui. É legal, né, galera? Cloroplasto laranja, xantofilo laranja, ficoeritrina vermelho, ficocianina azul e fucoxantina pardo. Esses pigmentos, associado à clorofila, vai determinar a cor da planta e, obviamente, as ondas de luz que vão ajudar no processo da fotossíntese daquela planta. Bom, vamos para o processo, então, que é a parte um pouco mais puxada da nossa aula. A primeira coisa que você tem que lembrar é que o processo acontece em duas etapas. Eu falei lá no início. A etapa fotoquímica, que é a primeira etapa, antigamente era chamada de fase clara, acontece no tilacoide, que eu já te mostrei onde é, graças à presença da clorofila, que é o pigmento principal, e lá vai acontecer um processo que você vai aprender depois, nas outras aulas da fotossíntese, chamado fotólise da água, bastante importante. A segunda etapa acontece, chamada de química, né? Antigamente era chamada de fase escura, acontece no estroma, graças à presença da ribulose, que eu falei tanto para vocês lá no início dessa aula. E lá no estroma vai acontecer uma etapa importante da fotossíntese, chamado ciclo de Calvin, ou ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das pentoses, que a gente vai aprender depois também. Bom, vamos ver como é que acontece o processo. Galera, se eu fosse você, eu me dedicava demais a essa parte da aula, mas muito mesmo, galera. Porque se você quer entender fotossíntese, não só a aula de hoje, mas as próximas aulas, você tem que entender esse processozinho aqui, falou? Então, vamos lá, lembrando, duas etapas, uma no tilacoide, outra no estroma. Tá? Aqui vai acontecer a fotólise da água, aqui vai acontecer o ciclo de Calvin. Então, vamos lá. Se você parar para pensar, está escrito aqui embaixo, ó, fotólise da água, quer dizer, a luz, foto, vai provocar a quebra, lise, da molécula da água. Então, se aqui eu preciso ter luz e água entrando aqui. Então, na primeira etapa do processo, é quando a gente vai ver a chegada da luz e da água. E o que a luz vai fazer com a água? Está falando aqui, ela vai quebrar a molécula da água. Então, ela vem aqui e quebra a molécula da água, né? Liberando esse oxigênio para ser jogado para fora. O oxigênio é resíduo, tá? É o oxigênio que você respira. O oxigênio liberado do processo fotossintético, que você respira e que você agradece a Deus todo dia
porque tem oxigênio para você respirar, é de uma molécula de água que foi quebrada em algum tilacoide de alguma planta em algum lugar desse planeta. Tá bom? Então, todo o oxigênio que você respirou, respira ou vai respirar na sua vida, fazia parte de uma molécula de água que foi quebrada pela luz dentro de um tilacoide. Só que, quando você olha a água aqui, você está vendo que a água ela não é só oxigênio, ela tem também hidrogênio. Então, o que nós vamos fazer com o hidrogênio? Eu vou pegar o hidrogênio e levar para a segunda fase. Só que o hidrogênio não vai sozinho. Alguém tem que pegar o hidrogênio na primeira fase e levar para a segunda fase. Quem vai fazer isso para mim? Uma molécula transportadora de hidrogênio. A função é essa dela, né? Chamada NADP. Tá? O NADP, nicotinamina, adenina, desoxirribonucleotídeo, com grupamento fosfato, ela vai levar o hidrogênio para cá. Guarda isso. NADP é molécula transportadora de hidrogênio. Pega o hidrogênio da água da primeira fase, lá no tilacoide, e leva lá no estroma. Deixa o hidrogênio lá e volta para pegar mais hidrogênios novamente. Então, a vida do NADP é esse tédio aqui. Ó. Sai do tilacoide, vai para o estroma. Volta para o tilacoide, vai para o estroma. E toda vez que ele vai para o estroma, ele leva o hidrogênio que fazia parte da molécula da água. Outro aspecto desse processo é o seguinte. A primeira fase, para acontecer, é um processo metabólico, precisa de energia. A segunda também. O perhaps, cara, é que a primeira fase ela é sensível a uma forma de energia chamada luz. A segunda fase não é. Então, peraí. A luz é fonte de energia para acontecer a primeira fase. E quem que é fonte de energia para acontecer a segunda fase? Quem fornece energia para a segunda fase é a primeira fase. A primeira fase capta energia para ela e fornece energia para a segunda fase. E você lembra, aprendeu no fluxo energético, que a energia dentro do nosso corpo é transformada em moléculas de ATP. O ATP é uma molécula energética, né? Adenosina trifosfato, que vai ser levada do tilacoide até o estroma. Lá no estroma, o ATP vai ser quebrado, e quando ele quebra, ele deixa a energia aqui, na segunda fase, e volta quebrado. Você sabe que o ATP quebrado é ADP mais P. Então, vai o ATP, quebra, deixa energia, volta na forma de ADP mais P. Carrega de energia de novo da luz, vira o ATP de novo. Vai lá no estroma, quebra, deixa energia lá e volta quebrado na forma de ADP mais P. Né? Pega a luz, vira ATP de novo, pega a energia daqui e leva para lá. É a mesma coisa, todo o processo vai se repetir aqui em um ciclo. Então, você vê que eu tenho um ciclinho do NADP aqui e eu tenho um ciclinho do ATP aqui. Né? Aqui transferindo hidrogênio e aqui transferindo energia. Você tem que lembrar agora que a ideia aqui é formar glicose. Né? Você lembra que, quando no fluxo energético, nós aprendemos que a fotossíntese converte energia luminosa em energia química e guarda essa energia química dentro de uma molécula de glicose. Mas a glicose tem carbono, hidrogênio e oxigênio, e tem energia. A energia o ATP está trazendo. O hidrogênio da glicose, o NADP está trazendo. Está faltando eu arrumar carbono e oxigênio, que vão entrar agora na forma de dióxido de carbono, né, galera? O CO2. O CO2 vai fornecer o carbono e o oxigênio para formar a molécula de glicose. Aí vai acontecer aqui a formação da glicose. O carbono do CO2, o hidrogênio que veio do NADP, mais o oxigênio que veio do CO2. Então, galera, se alguma vez ou falarem para você, ou questionarem para você, que o oxigênio que você respira é vindo da transformação do CO2 na fotossíntese, você vai falar que não é não, porque eles nem se veem, ó, eles estão até em fases diferentes, tá? O CO2 aqui é para fornecer átomos para a formação da glicose, tá bom? Só que chega tanto hidrogênio aqui e tanto oxigênio aqui, que ainda sobra um restinho de água. Então, galera, esse é o processozinho inteirinho da fotossíntese. Repito, por favor, se dediquem sobre esse processo, que aqui está a chave, cara, de 90% das perguntas de fotossíntese
que você for enfrentar. Tudo que você for encontrar sobre fotossíntese vai ser variáveis dentro desse esqueminha aqui. Ele é absurdamente importante. O ciclo de Calvin, eu vou deixar para explicar na aula, que ele é um pouquinho mais complicado, em uma das próximas aulas de fotossíntese que a gente for fazer. Valeu? Mas, teoricamente, a ribulose, cadê? Certinho. A ribulose pega a energia, pega o hidrogênio, pega o CO2, forma a glicose, libera a aguinha, vira ribulose de novo. Pega energia, pega hidrogênio, pega CO2, forma a glicose, libera a aguinha, vira ribulose de novo. É assim que acontece o ciclo de Calvin de maneira grosseira, mas a particularidade, tanto da fotólise da água quanto do ciclo de Calvin, você vai ver numa aula de aprofundamento que a gente vai fazer aqui sobre fotossíntese. Bom, você sabe que uma das coisas mais frequentes, né, quando se fala em fotossíntese, é a gente se deparar nos nossos vestibulares, Enem, com as equações da fotossíntese. É, sem dúvida nenhuma, a equação que mais cai nos vestibulares. Não só dentro da biologia, mas também em outras matérias. Bom, para a gente descrever a fotossíntese, vamos voltar um pouquinho no nosso esqueminha aqui. A equação apenas descreve aquilo que está acontecendo no processo. Então, tá bom. O que está entrando aqui para a gente descrever na equação? Está entrando água, está entrando CO2, está entrando luz, né? E o que está saindo? Está saindo glicose, está saindo água, está saindo oxigênio. Então, tá bom. Então, vamos descrever isso daqui. Formando, então, a equação da fotossíntese, o que está entrando? A equação completa da fotossíntese diz: está entrando CO2 e água, está saindo glicose, oxigênio e água. Beleza. Se a gente for, então, equilibrar essa equação aqui, a gente vai chegar no seguinte resultado. A equação real da fotossíntese descreve o seguinte resultado. Cadê? Ó, entra 6 CO2, mais 12 águas, mais uma glicose, mais 6 oxigênios, mais 6 águas. É isso que acontece. Ó. Essa é a equação completa da fotossíntese. 6 CO2 mais 12 águas dá uma glicose, mais 6 oxigênios, mais uma água. Essa é a equação real. Essa é a equação que realmente descreve o processo da fotossíntese. Nas plantas acontecem assim. Só que você sabe, galera, que dentro da química é possível, né, nós simplificarmos as equações sem alterar o equilíbrio, né, dos dois lados da equação. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, é possível eu cortar 6 águas, cadê? 6 águas aqui e cortar 6 águas aqui. Se eu cortar as duas 6 águas daqui e de cá, eu vou ter a equação resumida da fotossíntese, que vai ficar 6 CO2 mais 6 águas, na presença vai dar uma glicose mais 6 oxigênios. Não esquece que isso tudo tem acontecido na presença de luz, acontecer na presença de enzimas, acontecer na presença de um punhado de coisas. Mas, basicamente, é isso que está acontecendo aqui. Fiquem atentos nas suas provas se a questão está tratando da equação completa com 6 CO2, 12, glicose, mais 6 oxigênios, mais 6 águas, 6 CO2, mais 12 águas, mais uma glicose, mais 6 oxigênios, mais 6 águas, ou se está falando da equação resumida. 6 CO2 mais 6 águas dá uma glicose mais 6 oxigênios. É facinho isso aqui, viu, galera? E é a equação que mais cai em todos os vestibulares. Bom, essa é a primeira parte da nossa fotossíntese. Na segunda parte, nós vamos trabalhar os gráficos da fotossíntese, bastante questionados, né, bastante cobrados, principalmente quando a gente está falando do Enem, tá bom? Enem, tá? Adora gráfico. E fotossíntese é um caminhão de gráfico para o Enem perguntar. Então, fiquem atentos, então, para a nossa próxima aula sobre fotossíntese. Fechou, gente? Valeu, galera. Um beijão, tá? Continuem se cuidando e fiquem com Deus. Valeu, galera. Beijo. Até.